Olá, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Como é que passaram a semana? Bem, né? Tudo jóia. E a live, gostaram da live? Eu adorei a nossa live. Muito bom, né? E essa semana temos mais live na quarta-feira, né? Bom, deixa eu começar falando hoje então de uma outra obra que vai ser o motivo do nosso estudo dessa semana. Então, eu vou começar falando de um artista chamado Carlos Botelho, que é um artista português. Então ele fez uma pintura retratando a cidade de Lisboa em 1983. Já já eu mostro a obra para vocês. Depois, um outro artista português chamado Gui Fini. Gui Fini. Esse artista ele é tapeceiro. Ele pegou a pintura do Carlos Botelho e passou para tapeçaria, que é uma outra técnica artística. Então, qual que é a diferença básica assim da pintura para tapeçaria? A pintura você usa o suporte é uma tela, um papel e você usa tintas ali, faz um desenho e tal. A tapeçaria não, você vai trabalhar com lã policromada. Então, geralmente a tapeçaria ela é feita em teares, né? Tear, que é um objeto, né? Um tipo de uma máquina, só que é manual. Você não é esse tear de indústria têxtil que você faz tecido e tal. Não, é um trabalho manual. Então, existem vários tipos de tear. Esse tear, onde você pode desenhar assim com mínimos detalhes, a gente chama de alto liço, porque você vai trabalhando cada pedacinho da tela, no caso, de uma vez. Uma hora você trabalha uma parte, depois você pode mudar lá para o outro canto. Então, você não precisa fazer necessariamente como a gente costuma ver em tapeçaria, cada linha de uma vez. Não é assim que eles fazem, né? Os tapeceiros. Então, a tapeçaria, eu achei bem legal eles colocarem aqui, porque a gente só está acostumado a ver pintura, 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 desenho, escultura. É o que a gente mais vê assim no material didático. E agora eu achei interessante eles colocarem uma tapeçaria para a gente observar e conhecer essa técnica aí, né? Que é um primor, assim. E geralmente a maior parte dos tapeceiros são todos homens que se dedicam a esse trabalho da tapeçaria artística. Bom, essa tapeçaria aqui, né, do Gui Botelho, ela tá no Museu Porto Alegre, lá em Lisboa, que é um museu especializado em tapeçarias. Então, lá na Europa, que é um país assim com clima de não é um país, né? É um continente com um clima diferente do nosso. Aqui lá é frio. Então, por exemplo, todos os países ali da Europa, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, eles têm assim muita tradição na tapeçaria. Por quê? Porque essas tapeçarias, né, muitas vezes cobriam a parede inteira assim de casas. Geralmente era mais a nobreza que tinha, né, esses tapetes para esquentar os ambientes, porque lá é bem frio. Então, eles faziam essas tapeçarias aí principalmente para isso, tinha função decorativa e também era para esquentar o lugar, para deixar o ambiente mais aconchegante. Então, o que que nós vamos perceber aqui na. Eu vou aproximar aqui a obra para vocês, ó, tá? Ó, aí. O que que dá para a gente perceber aí na tapeçaria do Gui Fini? Que é uma paisagem urbana. Então, nós temos dois tipos básicos de paisagem, né? Aquela paisagem natural, que é uma paisagem de montanhas, rios, florestas, e a paisagem urbana, que é uma paisagem assim de dentro da cidade. Quando a gente fala urbano, quer dizer da cidade. Então aqui, olha, ele faz uma mistura de paisagem natural com paisagem urbana. Ele coloca a paisagem urbana em primeiro plano. Lembram que eu falei dos planos lá, né, naquela outra obra da semana passada, que o barco estava em primeiro plano? Agora aqui, ó, o que está em primeiro plano é a cidade. Depois eu tenho lá no médio plano o Rio Tejo, que é o principal rio ali que corta a cidade de Lisboa,
ou mesmo é o principal rio ali de Portugal, né? Um rio imenso, assim, o Rio Tejo. E lá atrás eu tenho o quê? Montanhas e céu, no último plano. Então, o que que ele faz? Ele mistura paisagem natural com paisagem urbana. É bem interessante essa mistura que ele faz aqui, né? Desses dois tipos de paisagem. Então, o que que eu posso observar aqui, ó? Que nessa tapeçaria aí, o Gui Fini, ele assim é muito detalhado, né? Cada janelinha, os telhados, as janelas das casinhas, até a vela dos barcos ele faz, né, com a lã. Depois ele joga aquele azul clarinho lá no rio. Então, olha, eu quero que vocês observem onde que estão as cores, né? Por exemplo, onde que tá, que cor que ele usa principalmente nos telhados, que cor que ele usa na parede das casas, nas janelinhas, tem contorno? Tem mais linhas retas ou linhas curvas? Bom, deixa eu afastar aqui. Então, na nossa live, eu vou fazer essa leitura, tanto a leitura formal como a leitura interpretativa, é melhor a gente fazer na live, né? Porque eu já vi que assim, aqui pela videoaula fica difícil, né, fazer esse tipo de trabalho com vocês. E é o trabalho que deve ser feito, né? Para vocês irem observando as formas, as cores, as linhas que o artista usou na hora de compor aí. Depois nós vamos ver assim com relação à interpretação, por exemplo, que lugar é esse, que horas do dia, tem gente nessas casinhas, tem som que vocês acham, né? Então nós vamos fazer essas duas análises aí lá na nossa live. E eu vou mostrar também para vocês um tear alto liço, que é o tear onde você pode fazer desenhos, né? Que tem aquele tear normal, de tapeçaria artística, e tem esse tear de alto liço, que é pra gente fazer desenhinhos miúdos, assim, que o Gui Fini, eu tenho, assim, 100% de certeza que ele usou esse tear, né? Porque aqui não fala que tipo de tear que ele usou, mas eu sei que ele usou porque somente nesse tipo de tear que é possível fazer esse tipo de tapeçaria. Então, vocês gostaram? Já conheciam? Já tinham ouvido falar em tapeçaria artística? Vai ser legal vocês conhecerem isso, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês fazerem um desenhinho de tarefa, que eu quero que vocês retratem a sua cidade, que é Brotas, né? Então, vocês vão fazer um desenho aí, né, das casinhas. Como que vocês veem a cidade de Brotas? Vocês vão fazer uma paisagem urbana, então. E pode pintar bem bonito também, viu? Quero ver cor, que é importante, né? A cor é importante pra gente, né? Nesse momento aqui, não só nesse momento, mas principalmente agora vocês pintarem os desenhos que vocês fazem, tá bom? Pode pintar caprichado, acha um tempinho aí, né, para fazer bem bonitinho esse desenho. E eu tô achando legal porque as mamães também, né, e os papais aí que estão acompanhando vocês, eles estão também aprendendo um pouco de arte, né? E na plataforma, por exemplo, que vocês precisam de ajuda também para colocar lá os seus trabalhos, e na hora das nossas lives também os pais podem acompanhar. Então, está sendo um trabalho da escola junto com a família. Estou achando interessante isso também. Então, outra coisa que eu quero que vocês observem, né? Depois para a gente conversar lá na live, o que que tem de semelhante nessa obra aqui, né, do Carlos Botelho, na pintura do Carlos Botelho e do Gui Fini, o que que tem de semelhante com a cidade de Brotas? Tem alguma coisa semelhante? Tem, né? Então, depois vocês vão falar para mim lá na live, tá? O que que tem de semelhante e diferente aí, né, nessas paisagens que a gente está olhando com a nossa cidade, tá bom, meus queridos? Então, dessa maneira eu já vou terminando. Desejo uma ótima semana para vocês, com muita proteção, né, de Deus, e um abraço grande. Tô morrendo de saudade. Tchau, tchau.